desjudicialização e consensualidade. O Vitor já está solicitando para dividir conosco. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui da Escola da Advocacia Geral da União. Hoje receberemos o professor Vitor Guedes Trigueiro para tratar sobre o tema Advocacia Pública na Era dos Precedentes, Desjudicialização e Consensualidade. O Vitor já está solicitando para dividir conosco a tela, cumprimentando todos os colegas de AGU e de fora da AGU que estão adentrando a nossa live. Vitor, boa tarde. Oi, tudo tranquilo? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Você consegue me ouvir bem? Muito bem, tudo certo, graças a Deus. Legal. Cumprimentar aqui, antes de mais nada, explicar para quem está chegando na nossa live, essas lives aqui da Escola da Advocacia Geral da União fazem parte do nosso programa Escola em Casa, né, que foi realizado aqui por nosso diretor nacional, Danilo Santana, e que tem todo o apoio aí da diretoria e da coordenação da Escola da AGU, nossa vice-diretora Andréa Cajueiro, a parceria dos outros 4 diretores regionais, doutora Rita Nolasco, doutor Eugênio Batezin, doutor Rodrigo Ribeiro, doutora Cristiane Iwakura. Então, é uma satisfação a gente poder realizar neste momento que, apesar da pandemia que vivemos, as ferramentas tecnológicas nos servem para encurtar distâncias e transmitir conhecimento, e acho que esse é um dos papéis da Escola da AGU. A gente vai cumprimentando todos que vão ingressando na live, já vi aí que, inclusive, nosso diretor nacional, Danilo, está nos acompanhando. Eu vou apresentar aqui, antes de mais nada, o currículo do nosso convidado desta tarde. Deixa eu fixar só o tema da live aqui. Pronto, está fixado. Doutor Vitor Guedes Trigueiro, advogado da União, procurador-chefe atualmente, né, da União no estado da Bahia, é doutorando em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UNCEUB, é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, bacharel em Direito da Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Processual Civil da Escola da Advocacia Geral da União, membro fundador e diretor acadêmico da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, e Vitor foi, durante algum tempo, nosso vice-diretor nacional aqui da Escola da AGU, coordenador também da pós-graduação em Advocacia Pública da Escola da Advocacia Geral da União, tem uma larga experiência na atuação com a nossa escola, portanto, sinta-se mais do que nunca, ainda que virtualmente, em casa. Vitor, é um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Meu caro Marco, muito boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham essa live. É uma satisfação enorme participar desse evento e desse projeto tão bacana, né, da Escola da AGU. Eu realmente me sinto em casa, Marco, porque durante toda a minha trajetória na AGU, eu sempre estive na escola, sempre participei dos eventos como advogado da União, que busca capacitação sempre, e também algumas oportunidades como instrutor para compartilhar de alguma forma as minhas ideias em relação a alguns temas, e temas que de alguma maneira são mais afetos à minha atuação, né? Eu tenho uma história de contencioso, né? Então, eu tenho atuado já com o processo civil, tanto na parte acadêmica quanto na parte de atuação na AGU há muito tempo. Então, essa é a minha área de estudo. A área de precedentes é a área que eu escolhi para me aprofundar desde o mestrado na UNB. Então, eu me sinto muito satisfeito, muito feliz em poder compartilhar com vocês alguma coisa sobre esse tema. Eu registro mais uma vez esse agradecimento a você, a Danilo, meu amigo já de muito tempo, e a todos os demais coordenadores regionais, Rita, Cris, Eugênio, Rodrigo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar não só enquanto vice-diretor da escola, mas também enquanto advogado da União, que busca capacitação sempre na escola, né? Então, eu fico com esse registro inicial, né, de um agradecimento a você e a todos os demais membros da escola, servidores da equipe administrativa da escola, com quem também tive uma grande satisfação de trabalhar, e fico à disposição para a gente iniciar a nossa conversa como você achar melhor.
cumprimentando os colegas de AGU que têm adentrado e também outros colegas que são professores. Eu vi o professor Fernanda Gomes, o professor Paulo Mendes, que acabou de entrar também, cumprimentando todos eles. E lembrando, Vitor, que a partir de agora, as nossas lives, além de ficarem gravadas aqui no IGTV da Escola da AGU, elas estarão sendo exportadas também para o Spotify, para o Google Podcast e para o Apple Podcast. Agora nós temos as nossas lives transformadas em podcast. Então, a gente já informa isso aqui também para os nossos seguidores. Vamos deixar os comentários ativos, porque, eventualmente, algumas perguntas podem surgir, então a gente sempre alerta que os comentários ficam ativos. Vitor, vou começar provocando o seguinte. Você escolheu para falar, repito, o tema está fixado aí, advocacia pública na era dos precedentes, desjudicialização e consensualidade. São 3 temas que podem ser tratados isoladamente, mas são temas que têm íntima relação. Falar em precedentes, falar em desjudicialização e falar em consensualidade significa falar numa nova era que a gente vive, que a gente vivencia atualmente. Então, eu queria pedir primeiro para que você contextualizasse esse tema, falando que momento é esse de consensualidade que a gente vive na advocacia pública. Fernanda Gomes estava aí, eu fiz uma live com ela ontem, no projeto Elas no Processo, abordando essa temática que a gente vive um novo momento na advocacia pública, esse momento de consensualidade. Então, eu queria te ouvir sobre, para você fazer uma contextualização inicial desse tema, e aí a gente começa a tabelar, começa a trocar algumas impressões aqui sobre essa temática. A palavra é sua. Beleza, Marco, vamos lá. Eu vou aproveitar para, além de fazer essa contextualização, explicar o porquê de eu ter escolhido esse tema, né? Eu acho que é importante explicar a razão pela qual eu escolhi, para que a gente possa, ao final, entender qual é a relação que existe entre desjudicialização, consensualidade e precedentes, né? Uma coisa está relacionada com a outra. E eu queria falar sobre isso invocando uma questão que eu tenho estudado há algum tempo, inclusive foi objeto de alguns artigos que eu publiquei recentemente, que é a identificação sobre os efeitos que o sistema de precedentes gera nos litigantes, né? O que é que o sistema de precedentes provoca na atitude do litigante, né? Esse é um objeto de estudo da análise econômica da litigância que busca identificar no comportamento do litigante incentivos ou desincentivos à litigância, né? Então, o estudo da análise econômica da litigância não é novo, né? Já vem de muito tempo. Nesses artigos, eu terminei escrevendo um pouco sobre isso. Então, ele é um estudo já mais antigo, e em países que já adotam sistemas inspirados em precedentes, né, basicamente sistemas de common law, eles já desenvolvem esses estudos há algum tempo, né? A ideia da fixação de precedentes, ela pode gerar, eu não digo que gera sempre, porque isso vai depender do comportamento de cada um, mas ela pode gerar desestímulo a determinados comportamentos, ou, como eu disse, estímulos a outros tipos de comportamentos. Bom, baseado nesses mecanismos de incentivo, entende-se que um sistema que valoriza ou que identifica que precedentes devem ser aplicados a casos futuros, ela, de um modo, incentiva a desjudicialização, né? Ou seja, ela provoca no litigante a sensação de que judicializar não é um bom caminho, porque já se sabe com alguma segurança qual será a solução do caso em um momento futuro. Portanto, há um estímulo à desjudicialização no sentido, já desde o início, quando se avalia sobre a possibilidade de propor uma ação. Quer dizer, você vai avaliar dentro de uma posição jurídica se compensa, em termos econômicos mesmo, em termos financeiros, né, judicializar aquele tema, porque você vai ter custos com advogados, né, você vai ter o custo do tempo, que tem que ser levado em consideração, você tem um custo emocional muito grande, porque os litígios envolvem, de uma maneira geral, um certo desgaste emocional, né? Então, todos esses elementos eles precisam ser avaliados inicialmente para que você decida se você vai litigar ou não.
E a existência de precedentes que indicam qual seria o caminho a ser adotado pelo Poder Judiciário em relação àquela decisão judicial pode gerar no litigante a percepção de que não vale a pena propor aquela ação. Se a ação já está proposta e em um momento subsequente advém aquela decisão judicial que pode servir para casos futuros, e no nosso caso especificamente a gente está falando dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 927, ela pode gerar nas partes, ou nos litigantes, uma sensação de que continuar naquela ação judicial é desnecessário. Vai ser mais custoso, vai ter uma necessidade de, por exemplo, interposição de recursos, com, por exemplo, a questão dos honorários recursais, que vai encarecer ainda mais aquele litígio. Então, mesmo durante o interprocessual, é possível que o advento de uma decisão judicial que tem esse caráter vinculante pode gerar no litigante a percepção de que não vale a pena continuar litigando. Então, ele partiria para uma opção de desjudicialização, ou seja, simplesmente se abster de contestar, se abster de apresentar um recurso e permitir que o processo judicial prossiga como ele deve prosseguir, né? O juiz, então, se pronunciaria, o processo caminharia para um cumprimento de sentença e aí você teria a entrega da prestação jurisdicional. Portanto, a criação de precedentes e a sua observância obrigatória pode gerar no litigante um desestímulo à propositura de ações ou um estímulo à desjudicialização via abstenção de contestação, abstenção de interposição de recursos e por aí vai. Então, esse é o primeiro aspecto. Os precedentes estão ligados à desjudicialização porque incentivam a não propositura de ação ou a abstenção da prática de atos processuais que vai gerar a extinção daquele processo judicial. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é o estímulo à solução consensual de conflitos. Né? Se você tem, antes da propositura da ação, uma situação em que já se tem um norte na jurisprudência que diz, olha, a interpretação do caso deve ser feita dessa ou daquela maneira, as partes podem fazer um cálculo e, de alguma maneira, prever qual vai ser a solução judicial. E prevendo qual a solução judicial, ela tem mais segurança para optar por fazer um acordo ou não. Isso antes da propositura da ação e depois da propositura da ação. Veja, quem tem razão, pretensamente, ou supostamente quem tem razão a partir daquele entendimento que se identifica como vinculante, pode procurar a outra parte e dizer, olha, estamos nessa situação específica, o Poder Judiciário, de alguma forma, já delimitou a interpretação desse caso em meu benefício, portanto, poderíamos aqui evitar uma ação judicial e partir para uma situação de acordo. Esse é um dos aspectos. Mas é possível que essa parte, ré, ou o potencial réu, diga, eu não vou fazer um acordo agora não, vamos ver o que vai acontecer aí nessa ação judicial. E aí se propõe a ação, por exemplo, o juiz profere uma sentença e na sentença o juiz, então, adota o entendimento, porque é obrigado a adotar aquele entendimento, e sentencia em favor do autor. Aqui esse réu já tem algum pronunciamento judicial inicial que diz aquele precedente se aplica sim a esse caso. Portanto, aquela segurança jurídica que no início ainda era, de alguma forma, ainda não era tão consistente, passa a ser ainda mais consistente com aquela sentença. Portanto, surge no réu um incentivo à realização de um acordo. Porque ele sabe que se ele permanecer naquele processo judicial, ele pode ter mais custos, né? A situação de honorários pode se agravar ainda mais, né? O tempo, como eu disse, ele tem um custo também, e fora que, propondo acordos, ou seja, a realização de um acordo permite, de alguma forma, uma espécie de deságio. Então, se você devia X, você pode chegar ali no acordo, negociar alguma coisa e pagar um pouco menos do que você foi provocado a pagar por aquela ação judicial. Então, Marco, a relação entre precedentes, desjudicialização
e consensualidade é uma relação de incentivos e desincentivos, né? Quando se tem insegurança jurídica quanto à definição de um caso pelo Poder Judiciário, e aqui a gente está falando de casos repetitivos de maneira mais ampla, né? Você provoca nos litigantes a possibilidade de sequer propor ações, que seriam ações temerárias, né? A análise econômica do direito chama isso de litigância frívola, que são situações em que você propõe a ação, mesmo sabendo que você não tem direito, para lidar com o tempo exatamente no Poder Judiciário, ou com a sorte, né? Ou com a superação de entendimentos, por exemplo, que não é uma situação não é muito incomum entre nós, né? Mas, de qualquer maneira, você, de alguma forma, desincentiva a propositura de ações. Quando o processo está em andamento, você estimula a desjudicialização via abstenção da prática de atos processuais e você incentiva, de alguma forma, soluções consensuais entre as partes. Ô, Vitor, isso... conclua o raciocínio, depois eu vou te provocar em relação à advocacia. Tá, eu só ia dar um gancho em relação a a sequência da nossa conversa para associar isso à advocacia pública. Então, esse incentivo, ou esse pacote de incentivos, ele já surtiu efeito na AGU há muito tempo, né? Não foi o CPC que criou na Advocacia Geral da União ou que provocou a necessidade de se pensar em soluções de desjudicialização ou de redução de litígios a partir da fixação de entendimentos lá atrás dos restos repetitivos, RS com repercussão geral. Então, essa cultura da desjudicialização ela já vem sendo construída pela Advocacia Geral da União em geral e pela PGU em específico, que eu conheço um pouco mais, desde antes do Código de Processo Civil. Então, essa é uma constatação importante, né, que a AGU tem exercido o seu papel na redução de litígios e na solução consensual de demandas judiciais. Então, basicamente, eu acho que isso pode iniciar o nosso bate-papo, e aí eu fico à disposição para esclarecer um pouco mais e para avançar no nosso conteúdo. Perfeito. Veja, você tocou aí no artigo 927 do Código de Processo Civil, e a gente vive hoje um dilema que é enfrentado não apenas pelos advogados públicos, mas pelo gestor público de uma maneira geral. E aí onde eu queria trazer essa temática para você. A gente tem os precedentes estabelecidos ali no artigo 927 do Código de Processo Civil, alguns dos quais já eram obrigatórios por força até do próprio texto constitucional. A exemplo das súmulas com efeito vinculante do STF e das decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes estes que se impõem, se aplicam não apenas ao Poder Judiciário, mas à administração pública como um todo. A dúvida que fica é em relação àqueles outros precedentes ou padrões decisórios, né, nominemos como desejarmos, se as teses fixadas nos recursos especiais repetitivos, nos recursos extraordinários com repercussão geral, nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, de assunção de competência, enfim, se aquelas teses ali contidas, elas geram uma vinculação estritamente para o Poder Judiciário ou se elas vinculam igualmente o advogado público. E aí eu vou além. Se entendermos que elas vinculam o advogado público, por meio de que instrumento essa vinculação se dá? É pela interpretação sistêmica ou é porque existem normas até infralegais, como acontece dentro da Advocacia Geral da União, que nos assegura e diria até nos impõe o respeito a esses precedentes? E aí passo aí para uma terceira provocação que atualmente me angustia muito. Terá o administrador, o gestor público, na tomada das suas decisões administrativas, Vitor, a liberdade para decidir em desacordo com precedentes firmados no âmbito PRDR, IAC, recursos repetitivos, ou seja, daqueles que, a rigor, formalmente não vinculam a administração, mas apenas o Poder Judiciário. Teríamos nós instrumentos para orientar o administrador a agir em acordo com os precedentes, ou isso somente pode se dar, por exemplo, por meio de parecer normativo aprovado pelo ministro de Estado, ou mais além, aprovado pelo presidente da República, publicado em Diário Oficial?
Então, eu queria ouvir tua análise sobre isso, porque isso é algo que me angustia muito enquanto advogado público, e eu sei que angustia você e tantos outros colegas que hoje nos assistem no seu agir diário, na sua atuação diária. Qual a tua opinião sobre isso, sobre esses aspectos? Vamos lá, Marco. Veja bem, eu tenho sustentado já há algum tempo, sempre que eu falo sobre esse tema, e inclusive essa foi a minha defesa na dissertação de mestrado, que a eficácia vinculante dos precedentes previstos no Código de Processo Civil ela é limitada ao Poder Judiciário. Tá? Então, eu parto da premissa de que, por imposição constitucional, o Supremo e o STJ têm o dever de uniformização de interpretação da norma constitucional e da norma infraconstitucional, e a partir dessa imposição constitucional se criou, né, e por isso eu entendo que o fundamento da eficácia vinculante dos precedentes está na Constituição e não no Código de Processo Civil. Aliás, precedentes é um tema de teoria geral do direito, não é um tema de direito processual civil. Então, eu entendo que a eficácia vinculante dos precedentes, como incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, ela está vinculada, ou ela está limitada ao Poder Judiciário. Portanto, a exceção dos dois exemplos que você mencionou, que não são hipóteses processuais, mas constitucionais, súmula vinculante e controle concentrado, que vêm direto da Constituição e por isso tem eficácia expressamente determinada pela administração, pela Constituição quanto à administração pública, IRDR, assunção de competência, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, na minha visão, não vinculam a administração pública e, por consequência disso, também não vinculam a atuação do advogado público. Isso eu tenho uma pequena discordância com o que você pensa, né? Você já escreveu sobre isso na coluna do Jota. Eu penso que a gente precisa restringir essa eficácia vinculante para o Poder Judiciário, e eu coloco um requisito adicional que que alguns concordam, outros não, mas enfim, que é a questão do cabimento da reclamação para a configuração de um precedente como vinculante, muito embora isso tenha ficado muito fragilizado depois da última decisão do STJ, que definiu que a reclamação não pode servir como uma hipótese de controle dos fundamentos determinantes do respeito petitivo. Mas eu, doutrinariamente, pelo menos, continuo com essa visão de que a gente precisa diferenciar a força de uma decisão judicial a partir da forma como a gente enfrenta essa decisão. Se o Paulo Mendes ainda estiver aqui, eu não sei se ainda está, ele vai discordar de mim, já conversamos sobre isso algumas vezes, mas me parece que a gente precisa fazer essa limitação para que a gente possa caminhar, e o instrumento da reclamação me parece um remédio processual essencial para que a gente possa tratar o sistema de precedentes de forma diferenciada do que a gente trata uma decisão como outra qualquer, senão não faria muito sentido elencar. Agora, você acha que para que gerasse essa vinculação, seria necessária uma alteração constitucional ou Sim. uma previsão legal? Eu acho que constitucional. Constitucional para aplicar a mesma lógica do que se fez com a súmula vinculante. Exatamente. O que é possível se fazer, e a legislação efetivamente fez, foi criar mecanismos, e aí talvez eu avance para a sua segunda pergunta já, criar mecanismos para fazer com que a Advocacia Geral da União, como órgão de contencioso, adote efetivamente esses precedentes vinculantes. E isso a legislação fez. Depois a gente vai, se der tempo, né, a gente pode tratar um pouco sobre o marco legal da ideia de precedentes para a advocacia pública. Eu vou tratar um pouco sobre instrumentos normativos que criaram na Advocacia Geral da União a necessidade de observância de precedentes. E aí que vem a questão do estímulo à desjudicialização e do estímulo à realização de acordos. A gente vai tratar sobre isso. Então, num primeiro aspecto, Marco, eu entendo que o sistema de precedentes, tal como previsto no Código de Processo Civil, ele é especificamente restrito ao Poder Judiciário, e para que um precedente seja vinculante é preciso que haja
possibilidade de controle ou de proteção desse precedente por uma reclamação, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias, que foi uma solução política da Lei 13.256 para evitar o abarrotamento do STJ e do Supremo com reclamações que veiculam descumprimento de decisão. Em segundo, eu entendo que é preciso, então, que a lei estabeleça essas hipóteses de vinculação ou que a própria regulamentação interna da AGU estabeleça esse dever de conduta do advogado público. E passando para o seu terceiro ponto, Marco, que é a questão da conduta do gestor, né? Me parece temerária a decisão em desacordo com precedentes vinculantes, porque isso gera judicialização, né? E cabe à advocacia pública consultiva, ao analisar a legalidade ou a constitucionalidade daquela política pública, alertar o gestor quanto ao risco judicial que se cria com o estabelecimento daquela política pública. Nós, na nossa atividade de gestão de riscos, a gente tem a necessidade de identificar aquilo que, de alguma maneira, vai representar um risco judicial. Isso. Porque isso vai gerar judicialização, o custo da justiça é um custo da União, né? A União que mantém a Justiça Federal, o seu juiz, todos os atores que participam aí do processo judicial são custeados pela União. Portanto, eu acho que cabe a nós, a advocacia pública, especialmente no consultivo, alertar o gestor quanto ao risco judicial da criação daquela política pública em desacordo com a interpretação dada pelo Poder Judiciário em relação àquela lei, aquele ato normativo que esteja sendo estabelecido ali pelo gestor. E, de repente, né, Vitor, até se valer dos instrumentos que a Lei Complementar 73 nos assegura. Porque você imagina, por exemplo, uma determinada consultoria jurídica de um ministério tal ou qual tem orientado o seu ministro e, enfim, os dirigentes daquele ministério a atuar de tal ou qual forma. Ele até encontra respaldo no ministro, mas imagine que você encontra reiteradas decisões ali de uma autarquia supervisionada em sentido distinto, em sentido diverso, contrário a precedentes. Então, de repente, sugerir ao ministro de Estado a elaboração pela consultoria com a aprovação do ministro de um parecer que ganhe efeito normativo e que vincule o Ministério e suas entidades supervisionadas. Porque aí sim, ele não é um precedente judicial, mas é uma decisão administrativa com efeito vinculante. É um entendimento baseado num parecer que ganha efeito vinculante e que é, sim, de cumprimento obrigatório por todos os dirigentes e por todos os servidores vinculados àquele determinado órgão. Então, acho que o papel da advocacia consultiva, nesse caso, ele é crucial. Perfeitamente. Vitor, você... Só acrescentar uma coisa, Marco, em relação a isso. Veja que curioso. Há uns anos atrás, né, de 2016, acho que é 2018, eu atuei na SGCT, que é o nosso órgão de atuação perante o Supremo. E ali eu trabalhava num departamento que tinha a atribuição de fazer a orientação de repercussões gerais, né? E aí a gente passou a avaliar como a gente poderia fazer para evitar a judicialização de novas relações entre servidores públicos, por exemplo, e a administração pública, a partir de entendimentos já fixados pelo Poder Judiciário. O que a gente fez, então, foi, além de fazer a orientação para que os advogados da União passassem a observar isso na sua atuação, nós passamos a encaminhar essa orientação para que a Advocacia Geral da União deliberasse sobre a edição de uma súmula, né, súmula da AGU, e para que a Consultoria Geral da União, eventualmente, avaliasse a possibilidade da edição de pareceres, que aí vinculariam administrativamente os gestores para que tomassem as decisões administrativas a partir daquilo que for definido. Com isso, nós daríamos efetividade àquela decisão judicial e evitaríamos novas judicializações, né? Então, embora eu entenda que os precedentes não têm força vinculante direta em relação à administração pública, me parece sim que nós temos mecanismos para fazer com que a administração pública cumpra ou se adeque, né, a esses entendimentos fixados pelo Poder Judiciário com a utilização desses instrumentos normativos, como você bem mencionou.
Perfeito. Vamos agora fazer um apanhado desse, digamos assim, desse arcabouço legal que faz com que haja uma relação direta entre os precedentes, a desjudicialização e a consensualidade dentro da Advocacia Geral da União. Você falou na sua exposição inicial que não foi com o Código de Processo Civil que a AGU passou a trabalhar com essa ideia de consensualidade, com essa ideia de respeito aos precedentes. Na verdade, isso tinha um histórico anterior. Mas eu costumo dizer, e você vai chegar nisso, que as portarias 487, 488, 502, ali de 2016, de pouco depois do início da vigência do Código de Processo Civil, são grandes marcos divisórios na atuação do advogado público, né, do advogado público federal. Então, eu tenho até uma história interessante que eu vou comentar aqui sobre uma correção temática que foi feita aqui na Quinta Região há tempos atrás, mas eu queria primeiro que você explicasse aí um pouquinho desse arcabouço normativo que norteia a atuação do advogado federal no lidar com os precedentes e as consequências que isso gera para a desjudicialização e para a ideia da consensualidade. Tá, veja bem, como eu disse, né, e você bem sabe disso, a nossa política de redução de litígios ela começa antes do Código de Processo Civil. Inclusive, é um programa premiado, né, pelo Inovare. Nós temos amigos nossos que foram premiados com isso, né? Neomar, Becker, Ana Carolina e tantos outros que participaram desse programa de redução de litígios, em parceria ali com a STJ inicialmente. Então, eu acho que talvez ali desde 2012, 2013 já haja iniciativas da Procuradoria-Geral da União, órgão integrante da AGU, para a implementação desse programa de redução de litígios. Mas, de fato, como você disse, o CPC, Lei 3.105, trouxe, de fato, uma força sistêmica, digamos assim, um pouco maior para isso. Por que eu falo que tem uma força sistêmica? E aí existe uma discussão enorme que não vale a pena a gente perder muito tempo com isso, que é discutir se existe mesmo um sistema de precedentes ou se não existe, né? Se isso vale para alguma coisa, se não vale, se tem sanção pelo descumprimento ou se não tem. Me parece que essa é uma discussão importante, sim, mas na prática, pelo menos na perspectiva da Advocacia Geral da União, ela não tem uma relevância muito grande, porque nós mesmos, integrantes da Advocacia Geral da União, tomamos a decisão de fazer isso, de seguir precedentes e de pautar a nossa atuação a partir desse sistema, que eu entendo sim, que é um sistema porque ele não se esgota apenas na indicação do que é vinculante. Você tem mecanismos de abreviar o procedimento com julgamentos antecipados ou com a tutela de evidência. Você tem a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, fazendo a relação entre o precedente invocado e os fundamentos do caso concreto. Então, assim, não é só o 927 que trata sobre precedentes. Precedentes estão espalhados sobre todo o Código. Então, me parece que há, sim, um sistema fechado que a gente pode, desde o início, identificar influências até o final para chegar na solução do caso. Então, o Código de Processo Civil fortaleceu isso, e aí veio, como uma primeira iniciativa, a Portaria 487 da PGO, Portaria 488 da PGF, que criou todo o arcabouço inicial do programa de redução de litígios de forma mais sistemática, digamos assim, né? E essa portaria, ela basicamente estabelece a necessidade de criação de pareceres referenciais pela SGCT, né, que interpreta decisões judiciais proferidas pelo Supremo, e pela PGU, que interpreta as decisões proferidas pelo STJ. Então, esses órgãos, eles emitem pareceres referenciais, e esses pareceres referenciais passam a ser instrumentos de trabalho para que o advogado público possa, num caso concreto, identificar se naquele caso ele tem a possibilidade ou não de se abster da interposição de um recurso, se abster da apresentação de uma contestação, reconhecer a procedência do pedido. Então, a Portaria 487, na nossa realidade da PGU, é de fato um marco importante nesse processo. Eu, na época da edição da portaria, eu tive a satisfação de participar, junto com diversos outros colegas, da redação, e foi uma discussão muito
valiosa. Na verdade, eu venho discutindo isso desde o GT do CPC, da AGU, que assessorou a Câmara dos Deputados na criação do Código de Processo Civil. Foi uma experiência de trabalho super interessante, né, e que me despertou para essa discussão a respeito dos precedentes, que pareciam ser, na época, a grande inovação do Código de Processo Civil, junto com algumas outras, é claro, mas me parece que é o grande trunfo, foi a grande esperança do anteprojeto e de todos os que participaram do processo para, de alguma maneira, resolver o problema de acúmulo de acervo no Poder Judiciário, celeridade, efetividade, segurança jurídica e tudo aquilo que a gente sabe. Né? Então, a Portaria 487, sim, foi um marco em relação a isso. Depois da Portaria 487, ainda em 2016, a PGU criou um núcleo de acompanhamento de casos repetitivos. Né? Esse núcleo ele tinha como objetivo monitorar, né, o surgimento de casos repetitivos, e aí tinham estruturas dentro de cada regional, para que essas estruturas pudessem identificar o surgimento de novos casos, para que a gente pudesse suscitar IRDRs e, a partir daí, identificar qual tribunal, por exemplo, que naquele momento fosse mais favorável para acolhimento de nossa tese. Então, nós suscitaríamos o IRDR naquele tribunal, e a ideia era que, com a admissão do IRDR, a gente fosse ao STJ e pleiteasse a suspensão nacional, para evitar, Marco, que a gente gastasse energia demais com aqueles processos judiciais que estavam tramitando, né, naquele momento, e pudesse tratar de forma mais racional esse estoque enorme de processos que a gente tem. Né? Então, esse núcleo ele foi criado com esse objetivo. Recentemente mesmo, há pouco tempo agora, né, semanas atrás, a Procuradoria-Geral da União, a AGU, atualizou a Portaria 487, através da Portaria AGU 160 de 2020, né? E criou diversas novas possibilidades de abstenção da prática de atos processuais, criou e trouxe algumas outras novidades. E aqui, Marco, na Portaria 160, a gente vê de forma muito nítida a relação entre precedentes, desjudicialização e consensualidade. Porque me parece que a Portaria 160 ela traz uma nova visão ao dizer ao advogado: olha, você não só pode se abster da prática de atos processuais, como você também pode buscar um acordo que seja vantajoso para a União. Uhum. Através de um deságio. E aqui entra, e aí eu vou acrescentar mais um assunto aqui na nossa conversa, entra o programa das centrais de negociação, né, do nosso DE, Departamento de Estudos Jurídicos, da PGU, e os planos nacionais de negociação, que são planos que, a partir de precedentes fixados pelo STJ ou pelo Supremo, criam parâmetros de acordos para o país inteiro. Né? Eu tenho alguns dados para apresentar mais à frente, mas me parece que essa Portaria 160 ela veio exatamente com esse objetivo de mostrar que é possível não só desjudicializar, mas também chegar a soluções consensuais. Ô, Vitor, eu vou pedir para você explicar o procedimento, né, do advogado público, até porque nem todos que estão nos assistindo aqui na live são membros da AGU, e às vezes alguns são, mas não atuam no contencioso, portanto, não têm a experiência de lidar com a Portaria 487, 488, com a 160, enfim. Então, vou pedir para você explicar o procedimento, mas eu vou contar uma história que é curiosa, que para mim ela é muito emblemática, no que diz respeito a essa mudança de rumo, né, para essa mudança de paradigma que a gente viveu, em especial a partir aí de 2015, 2016. Após a edição da Portaria 487, 488, a Corregedoria-Geral da AGU passou a desenvolver correções temáticas nas regionais para verificar a aplicação das portarias. Portanto, se os advogados públicos estavam efetivamente analisando aquelas questões e deixando de recorrer nas hipóteses corretas, recorrendo onde não era a hipótese, enfim. E aí, eu me recordo que foi num período de recesso, e aí eles vieram um pouco antes do recesso, e no recesso eu recebi uma ligação da nossa colega que hoje é a procuradora regional. Marco, olha, é o seguinte, ela era sub na época, tem uma coisa chata aqui. Eu digo, não, o que é? Não, é porque
chegou aqui um pedido de explicações para você e para vários colegas. A Corregedoria pediu explicações aqui de alguns processos. E aí eu fiquei preocupado, né? Eu e todo mundo que recebeu, vários colegas receberam esse pedido de explicações da Corregedoria, imaginando, Vitor, que o pedido de explicações residiria no porquê que eu deixei de recorrer naquelas hipóteses. Mas qual não foi minha surpresa, e eu digo minha feliz surpresa, por isso que eu não canso de dizer, por onde eu passo, que falo da advocacia pública, eu uso esse exemplo para mostrar como a advocacia pública de hoje não é a de outrora. Né? As perguntas para mim e para os outros eram: por que você recorreu nesse caso aqui? Veja que coisa emblemática. Se a gente tinha uma visão lá atrás, e muita gente, infelizmente, ainda tem, né, Vitor, de que a advocacia pública recorre de tudo, luta para procrastinar, para demorar a cumprir, que recorre de situações simples. E isso, de certa forma, em algum momento existiu, porque em algum momento era muito burocratizado, era muito mais difícil deixar de recorrer. Né? E por culpa nossa, né, Marcos? Por culpa nossa. Veja, eu entrei na AGU há 17 também. Eu entrei na AGU há 17 anos, Vitor, e me recordo quão trabalhoso era no início para você deixar de recorrer. Você precisava fazer um parecer, encaminhar para a chefia, que passava para outra chefia, quando voltava, às vezes, negando, dizendo, olha, recorra. Era na véspera do prazo, no dia do prazo. Então, era muito mais cômodo você recorrer, porque tinha um modelo pronto no seu computador, do que você passar por todo esse procedimento que poderia resultar na negativa, né? Muitas vezes até por receio do seu chefe na ocasião. Então, o que acontece? Essa mudança de rumo mostra que a advocacia pública hoje ela é comprometida com essas ideias de consensualidade, de desjudicializar, de ter uma litigância responsável, comprometida, né? Então, vejam, os pedidos de explicação eram: por que você recorreu nesses casos? Não seria aqui o caso de aplicação de tal ou qual artigo ou dispositivo aqui da portaria 487? Então, isso foi emblemático para mim, né, e para vários outros colegas, porque mostrou que, na verdade, nossa casa, né, preocupa-se primordialmente, a partir dessas portarias, com essas lógicas, com essas situações que há tempos atrás eram absolutamente inimagináveis. Então, eu gosto de mostrar isso, eu gosto de trazer esse exemplo, para representar como a advocacia pública hoje é diferente de outrora. Mas aí você pode falar aí. E aí eu queria que você explicasse, né, emendando com o caso que você vai contar, qual é o procedimento hoje. O advogado público recebe lá uma decisão, recebe uma determinada situação, analisando a portaria, se enquadrando, o que é que ele faz, se ele precisa submeter a chefia, como é que é o procedimento para isso? Veja só, Marco, é curioso você contar essa história da Corregedoria, porque eu estou aqui na Peu Bahia, né, agora, e nós estamos no calendário da Corregedoria para exatamente essa correção temática que vai avaliar a aderência da Procuradoria e dos seus advogados aos programas de redução de litígio e programas de negociação da PGU. Portanto, existe um compromisso institucional da AGU e da PGU, mais especificamente, com a redução de litígios e com a realização de acordos. Veja que curioso, eu tenho recebido aqui alguns pronunciamentos iniciais, despachos iniciais dos juízes, que vêm com a seguinte frase: de acordo com o ofício tal, encaminhado pela AGU, que não negocia em caso nenhum, o ofício foi encaminhado lá atrás, não sei quando, deixo de designar a audiência de conciliação. E eu já vi essa frase, né, esse trecho de decisões em diversos casos. Inclusive, quando fui me apresentar lá para o diretor do foro, ele mesmo disse isso: olha, a gente não marca aqui a audiência de conciliação e mediação com vocês, porque vocês mandaram ofício para cá dizendo que não conciliam. Sim. E eu imediatamente disse: olha, Excelência, na verdade, isso é um histórico muito anterior, né, da advocacia pública, que hoje já não é mais verdadeiro. E no caso de hoje, especificamente, era uma citação em que o juiz usou esse trecho para dizer: olha, não vai ter audiência de designação de audiência de conciliação e mediação, porque a AGU, né, a Procuradoria, enviou esse ofício lá atrás, mas o caso se enquadrava exatamente num dos planos de negociação. Quer dizer, nós lá atrás dizemos que não conciliamos, né? Os juízes ainda têm essa visão de que a AGU não concilia,
né? Dispensa a audiência. Dispensa a audiência quando a gente poderia, né, atuar ali para evitar aquele processo. Então, essa é uma situação curiosa que faz parte da cultura e que a gente precisa mudar. Como é que é o sistema, Marco? Como é que funciona? Bom, a PGU recentemente não, tem um tempo já, ela criou o modelo de gestão das procuradorias. Esse modelo de gestão ele tem por objetivo uniformizar a defesa, difundir melhores práticas, difundir melhores teses, difundir planos de negociação, né? Então, a gestão ela tem por objetivo dividir o trabalho entre categorias ou equipes diferentes para que elas exerçam essas atividades diferentes. Então, há atividades sumárias que você resolve rapidamente, há atividades singulares, que são aquelas mais detalhadas, e há atividades que apresentam um risco judicial, essas precisam de um cuidado um pouco maior, né? Nós estamos implantando essa realidade, primeiro a partir da coordenação de servidores aqui na PU Bahia, pela coordenação da colega Ana Regina, excelente advogada, inclusive, e nessa gestão nós já estamos, então, fazendo a triagem de processos e a partir da triagem nós já identificamos situações passíveis de enquadramento num acordo ou situações passíveis de enquadramento numa situação de abstenção, na interposição de recurso, como for o caso concreto. Então, já nesse primeiro contato com o processo, a ideia dessa mecânica de gestão é já apresentar ao advogado dessa equipe, seja a equipe sumária, a equipe singular ou a equipe de risco, para que ele tenha um olhar diferenciado em relação àquele caso, seja para fazer um acordo, seja para, de repente, se abster da prática de algum ato processual, reconhecer a procedência jurídica do pedido, como for. Bom, então nós já fazemos essa indicação. A partir daí, o advogado, então, ele tem a possibilidade de fazer uma consulta ao nosso sumário de conhecimento, que é um repositório de informações muito bacana que foi criado pelo PGU e que concentra todas as informações que a gente precisa. Então, você vai lá no sumário de conhecimento, busca pela matéria e você vai conseguir identificar se há uma orientação sobre uma tese que você deve adotar, se há um plano de acordo que você deve propor, se há uma hipótese de não interposição de recurso que você deve provocar, né? Então, através da pesquisa no sumário de conhecimento e no repositório lá dos planos nacionais de negociação, o colega ele pode ter acesso às informações que vão facilitar o seu trabalho de desjudicialização ou de consensualidade. Então, esse é um primeiro aspecto. Na prática, funciona da seguinte forma. Os órgãos PGU e SGCT, de uma maneira geral, editam esses pareceres referenciais, que são orientações que são incluídas nesse sumário de conhecimento, e a partir daí o advogado, então, tem o dever de identificar o seu caso concreto, fazer o batimento, claro, né, do caso concreto com a orientação, identificar se os fundamentos determinantes daquele precedente se aplicam ao seu caso concreto, né, e a partir daí nós temos instrumentos para registrar, para que depois a gente possa saber, né, que aquele caso concreto foi proposto algum acordo, ou para que aquele caso concreto foi dispensada a prática de algum ato processual, e assim a gente pode, então, identificar se efetivamente o programa de negociações, né, da PGU ou o programa de redução de litígios, ele de fato está sendo aplicado. A portaria 160, ela avança ainda em alguns aspectos. A PGU, inclusive, já divulgou orientações, a portaria consolidada. Então, ela, de alguma maneira, permite que, inclusive, havendo trânsito em julgado desses precedentes vinculantes, aqui falando de recursos repetitivos, tanto extraordinário quanto especial, o colega já possa praticar o ato processual de dispensa, né, independentemente, inclusive, da própria orientação. Então, havendo trânsito em julgado, por exemplo, está um exemplo aqui, Sim. que é um exemplo recente, muito famoso, que é o tema 810, que tratou sobre correção monetária pelo IPCA ou pela TR, né?
Esse caso se arrastou durante muito tempo pelo Poder Judiciário, né? O Supremo apreciou, né? E eram diversos, né, Marco? Eram muitos processos com a tramitação suspensa. Na época houve um acórdão que não apreciou a modulação de efeitos, né? A AGU apresentou embaixo de declaração e ficou aquele impasse, aplica ou não aplica, né? O STF e o STJ tinham já entendimentos de que bastava a publicação do extrato da ata de julgamento para que aquele entendimento fosse fixado, mas é lógico que a modulação de efeitos ela exerce um papel fundamental. Na aplicação dos precedentes, porque a gente precisa saber, né, a gente precisa ter segurança de qual o marco temporal que o tribunal vai adotar para que se aplique ou não aquele entendimento. Sem isso, a gente não consegue, a insegurança jurídica permanece, né? Então, os atos normativos da AGU, eles estabelecem que o trânsito em julgado é o marco adequado para que se possa aplicar aquele entendimento. Então, uma vez estabelecido o precedente, né, os órgãos passarão, a PGU e SGCT especialmente, farão as orientações por esses pareceres referenciais e, a partir daí, se torna possível deixar de praticar determinados atos processuais que se fundamentariam, então, no programa de redução de litígios. Basicamente, Marco, é assim que... E uma coisa importante, né, Vitor, de destacar também, é que tudo isso fica registrado no nosso sistema, né, de inteligência artificial da AGU, que é o Sapiens, em que há campos, né, abas específicas em que você vai registrar qual é o fundamento, no repetitivo tal, na tese tal de repercussão geral, o súmula tal, enfim, ou parecer referencial tal ou qual, porque isso serve tanto para análise depois, né, para o filtro de dados, o refinamento desses dados, para que nós saibamos como e por quê, e com fundamento em que se está deixando de recorrer, se está desistindo de recursos, se está praticando a abstenção do direito de contestar, enfim, como também para, eventualmente, um resgate histórico futuro, se precisar. Mas por que você não recorreu aqui? Por isso aqui, o fundamento é esse. Você tem lá o registro, é importante destacar. Exato. Amigo, a gente está chegando nos... Diga, só para lhe provocar sobre um aspecto. Tá, só para complementar, Marcos, sobre a questão da atuação, inclusive essas orientações, elas vêm conjugadas com todo o material de manifestações. Então, você vai ter peças já é um auxílio ótimo, né? Exatamente. Exato. Vai ter a nota de dispensa já padronizada. Então, tudo se torna muito mais fácil para permitir que essa política, de fato, seja implementada. Perfeito. Só mandar um abraço aqui para minha amiga Rita, para a Eugênio Batesini, que entrou aí para assistir também. Max Casado, que está aí também nos assistindo. Vitor, finalzinho aqui da live, só queria lhe provocar sobre a questão dos dados, enfim, dos resultados das centrais de negociação da AGU, desse programa de redução de litígio. O que é que você tem para dizer para a gente? A gente tem um pouquinho mais de 5 minutos para a gente fechar a nossa live. Beleza, vou passar rapidamente por isso, Marco. Eu fiz uma pesquisa com os colegas lá do DE, que é o departamento que cuida, né, das centrais de negociação. Esse material está atualizado até 2019, tá? Porque os dados de 2020 estão sendo processados lá no nosso painel de BI, então eu ainda não tive segurança para usar os dados de 2020, mas até 2019 nós temos 16 planos de negociação, que são aqueles casos em que os colegas podem, de fato, propor esses acordos, né? E aí cada um deles vem acompanhado com os índices de deságio, as condições muito detalhadas sobre como o acordo deve ser realizado, a renúncia pela parte autora de outros valores a serem buscados em momento posterior, então ele é todo completo, né? Nesse período, Marco, de 2019, foram realizados pela PGU mais de 15 mil acordos, né? O valor desembolsado girou em torno de 1.200 bilhões. Valores economizados diretamente, 518 milhões, quer dizer, é o deságio, né? É aquele desconto que a gente obtém com o acordo, ou seja, a gente não só obtém um desconto. Uma colega aqui, inclusive, viu, Vitor, falou aqui de deságio importante, a colega Flávia, falou que na PRF da 2ª região eles fizeram um acordo com a SEDAI, representando a Federal do Rio de Janeiro, que resultou no deságio de 16%. Economizando 10 milhões de reais. Né, olha que beleza. É muito bom. Pois então, além dessa economia direta, Marco, com o deságio, nós temos também a economia indireta, que aí é o tempo do processo e o custo do processo tramitando no Poder Judiciário.
custo do Poder Judiciário, custo da AGU de uma maneira geral, e o cálculo gira aí alguma coisa em torno de 1 bi de economia indireta, que gera aí no total um valor de 1,8 bi de economia direta e indireta só no ano de 2019. O DE também tem dados de 2013 a 2019, aí o valor fica muito maior, são 58 mil acordos, valor desembolsado 8 bilhões, valor economizado direto 5 bilhões, valor economizado indireto 6,9 bilhões, um valor total de 11,9 bi. Então, esses são dados oficiais que são disponibilizados pelo DE. Isso, até mostram... nossa colega Renata está lembrando aqui, Rita perguntou se estava publicado, Renata já colocou o caminho aqui, está na página da AGU, lá em PGU, DE, você consegue localizar esses dados. Né? Exato, os painéis estão todos lá. Esse painel especificamente, só para alertar, ele está com esse problema da atualização em 2020. Sim. O pessoal do DE me disse que tinha a expectativa que essa semana ele já fosse consertado, né? Então, esses dados são públicos, sim, mostram o compromisso da AGU com a conciliação, a solução consensual de processos, de questões judiciais, a partir da fixação de entendimentos vinculantes pelo Poder Judiciário, conforme tudo isso que a gente está debatendo aqui. Em relação ao programa de gestão de litígios, Marcos, para finalizar, hoje, também a partir desses painéis de BI, nós temos uma taxa de redução de litígios que gira em torno de 50%. Isso significa que do número de decisões judiciais desfavoráveis, 50% delas nós praticamos algum ato de dispensa da prática da dispensa de interposição de um recurso, né, da prática de algum ato processual. A portaria 160, Marco, para finalizar, e aí depois eu deixo para você fazer as suas considerações finais, ela avança também não só na mudança de foco para o acordo, mas também na quantidade ou na variedade de atos processuais que podem ser dispensados. Então, hoje nós temos aí a possibilidade de dispensar propositura de ação, dispensar propositura de impugnação, cumprimento de sentença, embargos à execução, por aí vai. Então, por isso que eu repito, é um sistema, não são iniciativas isoladas que constroem essa nova cultura. E aí vários dizem, o Brasil tem uma cultura litigiosa muito forte, sim, é verdade. Não dá para impor uma cultura por lei, sim, é verdade, mas dá para construir. Isso. E nós, da Advocacia Geral da União, fazemos parte dessa construção. Né? Eu vejo isso já há algum tempo. Agora, aqui na chefia da Procuradoria da União, aqui na Bahia, eu tenho buscado implementar efetivamente isso. Né? A minha prioridade máxima aqui é a implementação efetiva do sistema de não interposição de recursos e de elaboração de acordos, para que no futuro, quando venha essa correção temática, nós estejamos prontos para mostrar que nós estamos dando a nossa contribuição para a desjudicialização e a solução consensual de conflitos. Então, essas eram as minhas breves considerações, Marco. Espero que, de alguma maneira, tenha contribuído para quem integra a AGU e tem dúvidas em relação a esse sistema, e como para quem também não é da AGU, mas tem curiosidade e está acompanhando aqui a nossa live. Tá? Então, mais uma vez, eu te agradeço, fico à disposição para eventuais provocações finais que você tiver. Perfeito, meu amigo. Eu que lhe agradeço em nome da Escola da AGU, em nome da direção da escola, enfim, foi fantástico, né? Muito didático, muito completa a sua exposição, inclusive com dados que são importantes para quem nos assiste. Né? E é o que eu digo, a gente tem orgulho de pertencer a esta casa, a esta instituição, né, Vitor? Porque, efetivamente, tijolo a tijolo, essa cultura vem sendo modificada. E com o nosso sacrifício, com nossa atuação dentro da AGU, que isso também é possível de acontecer, possível de se concretizar. A gente realmente tem poucos segundos para fechar, meu amigo. Só queria mais uma vez registrar nossa gratidão por sua participação, destacar para quem não pôde chegar aqui ao início da live que ela estará disponível no IGTV da Escola da AGU e estará também disponível em breve nos podcasts, tanto do Spotify como do Google Podcast, como também do Apple Podcast. Então, é uma novidade aí que está sendo implementada pela Escola da AGU, né? E a gente deixa o convite para que todos se tornem aí seguidores do nosso canal da escola, como também seguidores
do canal da Escola da AGU no YouTube, porque são muitos eventos que a escola tem promovido durante esse tempo. Amigo, mais uma vez, obrigado, sucesso na sua gestão aí na PU da Bahia, né? Saúde acima de tudo. Grande abraço. Obrigado, Marco. Um grande abraço a todos da escola. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.